Bom, doutor Victor, vamos conversar então sobre esse assunto aí que brevemente aí, né, já vai dar o que falar. Mas como a minha primeira pergunta aí, quais gestantes poderão voltar ao trabalho? Olha, Michael, é um assunto muito recente, né? Considerando que a publicação da lei, ela foi no dia de ontem e ela começa a valer no dia de hoje, na verdade, a Lei 14.311 de 2022. E o objetivo aqui nesse bate-papo nosso está longe aí da gente esgotar as repercussões que essa lei irá nos trazer. Ela certamente vai gerar bastante debates futuros entre os juristas, interpretação da lei, enfim, todas as pessoas envolvidas no ramo jurídico, porque os seus artigos e os seus objetivos vão gerar muito debate. Essa lei veio para revogar uma lei anterior, a 14.151, de 12 de maio de 2021, que obrigava o afastamento das gestantes, das empregadas gestantes, durante o período de pandemia. E a sua pergunta ela foi muito bem elaborada, porque você usou a palavra poderá voltar ao trabalho presencial, né? É isso que a lei trata. A gestante, ela poderá ou deverá voltar ao trabalho presencial agora com a vigência da lei. O que isso quer dizer? Que se a empresa entender que suas empregadas gestantes ainda devam permanecer trabalhando em home office, ou seja, em casa, não terá problema algum. Contudo, havendo uma solicitação para que essas empregadas grávidas retornem ao trabalho presencial, desde que elas tenham completado o ciclo de vacinação, elas deverão voltar. Porém, quero fazer aqui várias provocações no sentido de dúvidas, que claro, não tenho o objetivo de respondê-las agora, porque certamente demandará ainda um tempo de discussão, mas para ajudar tantos os ouvintes e até mesmo nós a refletirmos um pouquinho mais sobre essa lei. A primeira dúvida que paira no ar é a seguinte: quando é considerado o ciclo completo de vacinação? 2 doses ou 3 doses? O Plano Nacional do Ministério de Saúde não é claro em relação a isso. Então, certamente será um tema ainda debatido. Bom, doutor Victor, até porque também a gente já sabe, né, que talvez provavelmente sempre vai ter mais vacinas para, né, conter tudo essa questão da Covid. Mas em si, e aquelas mulheres grávidas que não estão com o ciclo de vacina completo, ou seja, né, não tomou todas as vacinas, ela deverá retornar ao trabalho presencial mesmo assim? Essa é uma pergunta excelente. É importante mencionar que, ao analisarmos friamente o texto da nova lei, é possível que a empregada gestante permaneça afastada do trabalho presencial na hipótese de não ter sido completada a sua imunização. Agora, vem a polêmica. A trabalhadora que tiver optado por não se vacinar, aquela que acredita que a vacina não é eficaz, que tenha se recusado, e como isso se caracteriza? Nós temos lá um calendário, né, de datas e correspondentes às idades das pessoas para se vacinar. Se esse calendário já correu no tempo, já passou, e essa empregada mesmo assim não quis se vacinar, entende-se que ela está recusando a vacina. Nesse caso, quando a empregada doméstica recusa a vacina, ela poderá voltar ao trabalho presencial e assinará um termo de responsabilidade. Agora, se a empregada não concordar em voltar para o trabalho presencial, nesse caso, a empresa ela fica desobrigada de pagar o salário, a remuneração dessa empregada. Pela lei anterior, enquanto a empregada gestante permanecesse afastada do trabalho, a empresa pagaria sua remuneração e seu salário. A partir de agora, não haverá mais essa obrigação se essa empregada se recusar a tomar a vacina e se recusar a voltar ao trabalho. E aí, mais problemas, mais provocações quero trazer aqui. Como ficará, então, esta trabalhadora grávida que não quer voltar ao trabalho e agora também corre o risco de ficar sem salário? Ela deverá buscar a previdência para sua reparação financeira?
Isso também é um tema que será discutido. Eu acredito que em breve teremos respostas mais concretas. Um outro problema, se a mulher grávida que negou a vacina, mas aceitou voltar ao trabalho, assinou o termo lá de responsabilidade da Covid, e de repente ela é contaminada pela Covid no trabalho. Essa responsabilidade da contaminação pelo termo que ela assinou, é justo cair somente em cima dela? Eu entendo que esse tema também vai ser bastante discutido. O mais importante de tudo isso é a empresa criar uma gestão eficiente na importância da proteção e também de um trabalho voltado pró-vacinação contra a Covid. O artigo 1º, parágrafo 7º dessa nova lei, por exemplo, ela diz que o fato da mulher se recusar a tomar a vacina é um direito fundamental dela. É individual, ninguém pode obrigar uma outra pessoa a tomar vacina, o STF já decidiu isso lá atrás. Agora, olha só onde a gente vai chegar. Outro ponto importante. Se essa mulher grávida que optou em retornar ao trabalho sem se vacinar e assinou o termo, como ficam os seus colegas de trabalho que se vacinaram? Porque quem não tomou a vacina está mais propício, pelo menos é assim que a gente entende, a ser contaminado pelo vírus. Quem tomou a vacina tem uma proteção maior. E nesse caso, como é que eu vou permitir que alguém que não tomou vacina trabalhe dentro da minha empresa num ambiente fechado com várias pessoas que se vacinaram? Nesse caso, o direito individual vai prevalecer sobre a coletividade? Veja que nós tratamos já desse tema aqui em outras entrevistas, quando nós falamos que o STF, ele já tinha declarado que ninguém é obrigado a se vacinar, mas por outro lado, ele permitiu que as empresas tomassem medidas restritivas que possam impedir o risco de contágio coletivo e até a possibilidade da justa causa para quem não se vacinou. Nós tratamos disso aqui em outras entrevistas. Sim. Então trata-se de uma dor de cabeça para a empresa e essas perguntas certamente terão que ser respondidas em breve. Bom, Dr. Victor, com isso, né, da empresa chamar a pessoa, ela assinar um termo ou até mesmo, né, ela ter que voltar de alguma forma sem ter vacinado, qual é o cuidado que a empresa deve ter ao obrigar a empregada gestante a retornar ao trabalho presencial? Olha, o primeiro ponto a ser refletido pela empresa é que a gestante, mesmo com a cobertura vacinal completa, ela ainda faz parte do grupo de riscos. Então, em razão disso, a empresa deve olhar sempre a situação com cautela, sempre priorizar a saúde da trabalhadora. Nos casos em que for possível, como eu disse, manter essa trabalhadora em home office, em trabalho em casa. Hoje sabemos, né, com o avanço da pandemia, com o tempo já que nós estamos convivendo com essa triste realidade, que pesquisas realizadas ao longo da pandemia sempre relacionaram de maneira forte a infecção em gestantes e prematuridade e outros eventos graves em gestantes e bebês. Então é necessário contar com a sensibilidade da empresa de perceber se é o momento ideal para trazer novamente essa trabalhadora para o trabalho presencial, ou até mesmo recolocá-la em outra função provisoriamente, ou então deixá-la em casa, ou então que ela faça trabalhos em home office da sua própria residência. E, Dr. Victor, em relação às gestantes com comorbidades, elas também estão obrigadas a voltarem ao trabalho presencial quando exigido pela empresa? Olha só como é polêmico. A nova lei não fala nada das gestantes com comorbidades. Você não vai encontrar no texto da lei, que é um texto pequeno, quem tiver curiosidade de ler vale a pena, não vai falar nada. A recomendação que eu dou nesse momento, eu, Victor, advogado aqui falando com vocês, é que a empregada busque sempre uma opinião médica, né? Vai no seu obstetra, sobre as possibilidades desse retorno. Caso a recomendação médica seja pela incompatibilidade do ambiente de trabalho, a gestante pode conversar com a empresa, pode solicitar a permanência dela
em home office, para que ela continue trabalhando em casa. Ela pode apresentar também um relatório médico indicando quais condições clínicas que a impeçam de trabalhar de maneira presencial, o que determinada vacina, ou se todas elas, contém alguma substância que possa gerar algum dano de saúde, tanto a ela quanto ao bebê. Então, a lei, por não debater essas regras específicas para as empregadas gestantes, é importante destacar que o texto, né, se nós olharmos o texto da lei, ele deve ser interpretado à luz da Constituição, né, que trata-se dos princípios do direito do trabalho, que devem ser olhados com cuidados para quem entende dessa parte do direito do trabalho e ser aplicados de maneira eficaz. E, Dr. Victor, essa lei, ela também serve para as empregadas domésticas também? Sim, perfeitamente. A empregada doméstica grávida também fica obrigada a retornar ao trabalho presencial, se for solicitada pelo seu patrão, pela sua patroa, né? Desde que tenha o ciclo vacinal completo. Ou, caso tenha recusado a vacina, deverá também assinar o termo de responsabilidade e vai assumir o dever de seguir todos os cuidados, né, orientados pelo responsável ali da residência em que ela trabalha. Só não deverá voltar ao trabalho caso ela não tenha o ciclo de vacinação completo, onde não se caracteriza a sua recusa. Bom, é isso aí. O senhor gostaria de dar alguma ênfase nesse assunto, Dr. Victor? Olha, Michael, eu acredito que esse assunto ainda vai permanecer durante um tempo nas mídias sociais, no debate jurídico, porque, como eu disse, eu trouxe aqui algumas provocações, existem outras tantas que deverão ser respondidas e que só serão respondidas ao longo de vários debates, através da aplicação do judiciário, como que o judiciário vai interpretar essas questões, né? Sabemos que essa lei veio por uma questão de atender a classe empresarial, de não ter mais que pagar a trabalhadora sem que ela tivesse efetivamente prestando serviço. Aqueles que defendem a lei entendem que estava havendo uma certa discriminação, né, em relação aos gêneros, por deixar a mulher sem trabalhar, o homem trabalhando, enfim. Existem as mais mirabolantes justificativas para que essa lei acontecesse. É claro que, por outro lado, também hoje nós nos encontramos numa situação não totalmente, mas bem mais confortável do que anterior, né, em questão de pandemia. Temos as vacinas, temos os resultados das vacinas que estão nos dando eficácia, pessoas estão pegando Covid, mesmo vacinado, e não estão tendo complicações. Então, é um momento para se discutir, sim, mas certamente muitos pontos ainda serão trazidos à tona para que possa se chegar a um consenso definitivo da aplicação dessa lei.